colocar diante do Senhor para servi-lo, você nunca vai estar preparado. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Até aqui, vamos orar. Pai querido, obrigado, ó Pai, pela leitura da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor abençoe agora este momento em que vamos meditar na Tua Palavra, ó Pai, naquilo que a Tua Palavra tem a nos ensinar, que ela possa falar aos nossos corações nesta noite e no coração daqueles que nos ouvem, ó Pai, para que assim a Tua Palavra possa transformar vidas e através do Teu santo poder, ó Pai, possam vidas ser salvas nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Como eu falei um pouco antes, né, nós vamos falar um pouco a respeito dessa mulher viúva. E este milagre que o Senhor Jesus fez, né, a ressurreição de um jovem, é algo assim maravilhoso de nós estarmos estudando. Jesus estava ali, né, chegando numa cidade chamada Naim, né, uma cidade que fica, né, próximo da cidade de Cafarnaum, uma região que Jesus andou por muito tempo, né, e esse nome chamado Naim, ele tem um significado, né, significa aldeia da consolação, tá? Então, Jesus está chegando ali com uma multidão e com os seus discípulos, e quando ele chega perto, ele vê ali, né, uma procissão ali, levando um jovem que havia morrido. É algo extremamente triste, e que foi impactante aos olhos do Senhor Jesus. A Bíblia diz que, vendo o Senhor aquela mãe ali chorando, né, e aquela multidão levando aquele jovem, a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão por ela. É claro, irmãos, que através do texto nós sabemos que essa mulher era viúva, mas talvez a multidão que estava chegando ali, talvez não soubesse. Mas Jesus com certeza sabia da situação daquela senhora. E veja, irmãos, uma mulher naquela época, ela tinha duas situações que a lei de Israel previa. Primeiro, que antes de casar, quem tinha domínio sobre as mulheres eram seus pais, né? O pai ou o irmão mais velho, tá bom? As mulheres não tinham direito à herança naquele período. Por quê? Porque a herança foi dividida
entre as 12 tribos, tá? E se uma mulher tivesse direito à herança e ela se casasse com alguém de uma outra tribo, a herança acabaria passando para outra tribo, e não podia acontecer isso, entendeu? A herança, quando foi dividida entre as 12 tribos de Israel, ela tinha que permanecer naquela família, tá? Então, por isso que ela não tinha direito. Então, pensa assim, ó, a mulher, enquanto era criança, estava nos cuidados do pai ou do irmão mais velho, e quando ela se casava, quem dominava era o marido. Se uma mulher ficasse viúva, sem contrair, sem ter filhos, ela teria que se juntar a um dos irmãos do marido, para que pudesse ter descendência. Então ela não podia arranjar outro casamento, ela tinha que casar com um dos irmãos, tá? Caso algum dos irmãos não houvesse irmão e tal, aí talvez ela conseguiria se casar novamente. Uma mulher viúva, ela era amargurada. Se você quiser, assim, saber como que era a situação de uma mulher do povo de Israel viúva, irmãos, estuda o livro de Ruth. Ali retrata bem certinho como é que funcionava, tá? Mas essa mulher, ela tinha um filho. O problema é que era um filho único e havia morrido. Olha lá, o verso 12 que diz: e quando chegou perto da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Então, ela era viúva, não tinha marido, mas ela tinha um filho, só que esse filho morreu. É uma situação extremamente triste, né, irmãos? Extremamente triste. Jesus olhou aquela situação, ele foi impactado com uma íntima compaixão. Mas é interessante, irmãos, porque Jesus olhava para as pessoas e ele tinha compaixão das pessoas. Ele sempre tinha. E uma das coisas que nós podemos aprender com esse texto, né, e com o exemplo de Jesus, é a compaixão que ele tinha pelas pessoas. Então nós vamos deixar marcado aqui, né, o Evangelho de Lucas. Eu peço que os irmãos marquem. E nós vamos lá para o Evangelho de Mateus, capítulo 9. E vamos ver alguns textos que falam a respeito da compaixão de Jesus pelas pessoas. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Estamos juntos, hein? Mateus capítulo 9, versículo 35 e 36, ó, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Até aqui. Percebe? Jesus olhava para as multidões e reconhecia que aquelas pessoas estavam andando desgarradas, pessoas que estavam cansadas, que eram oprimidas, e ele tinha compaixão. Interessante, né? Que Jesus, dentro do seu ministério, ele olhava com um olhar de compaixão às pessoas, tá? E o que é compaixão? É um sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de outra pessoa. É o que nós temos sentido nesses dias, irmãos, quando nós assistimos as notícias a respeito da tragédia em Petrópolis. Não dá aquele aperto no coração? Ouvir um pai falando: nossa, meus 3 filhos morreram, né? Ou uma pessoa falando: todinha a minha família foi destruída. É difícil, né, irmãos? Ou você vê um pai que está procurando
o corpo do seu filho, e não acha. Já estamos no 5º dia da tragédia. A gente fica ali, né, com o coração apertado, vendo aquela situação. Foi assim que Jesus se sentiu ao olhar para aquela multidão desse texto. Ele olhou e falou: poxa, eles estão todos desgarrados, não tem pastor, igual ovelha sem pastor. Ele fez uma comparação. Uma ovelha sem pastor, ela fica perdida no meio do pasto, porque o pastor normalmente está ali próximo, direcionando ela. Tá? Assim é a situação dessas pessoas, e assim é a situação de muitos hoje em dia, que têm andado como pessoas, como ovelhas desgarradas. Tá? Se nós formos agora no capítulo 14 de Mateus, então um pouquinho mais para frente, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 13 e 14, olha lá, hein? Mateus 14, versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo-o o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vá pelas aldeias. Porém, Jesus lhe disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então, peraí, irmãos. Jesus tinha ido para um lugar isolado, e uma multidão das cidades circunvizinhas, sabendo que ele estava lá, foram para aquele local para poder ouvir, para poder receber dele um milagre. E quando Jesus olha para a multidão, a Bíblia diz que ele foi possuído de íntima compaixão e que curou os seus enfermos. Então, quando Jesus olha para aquela multidão, ele sente compaixão, uma coisa íntima. Ele foi, possuído, preenchido por esse sentimento com relação à situação daquele povo. E uma das características de alguém que tem compaixão é tentar, de alguma forma, aliviar o sofrimento alheio. Então, a atitude que muitas pessoas têm feito, de estar lá em Petrópolis, de dar um prato de comida, de levar uma água para quem está trabalhando, de ir lá doar uma roupa, de tentar ajudar, é um ato de compaixão, porque ele vai minimizar o sofrimento daqueles que estão sofrendo. E Jesus fez o quê? A Bíblia diz que ele curou os seus enfermos. Então, ele foi movido de compaixão e curou os enfermos. É assim que o Senhor faz com aqueles que se aproximam de Jesus. A Bíblia diz, que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Se tem algo que Jesus faz na vida do ser humano, é aliviar o fardo, o peso, diminuir o sofrimento. A Bíblia não diz que nós não vamos ter sofrimento, irmãos. Pelo contrário, a Bíblia diz: nesse mundo tereis aflições. Mas o nosso ânimo está no Senhor, lançando sobre Ele o nosso sofrimento. Lembra da passagem que eu li no começo de Jó? Jó estava sofrendo, cheio de feridas, havia perdido todos os filhos, todos os seus bens, e ainda assim ele tinha a convicção de que ele veria o seu Redentor. Então, o sentimento de Jesus é um sentimento de compaixão. Se você for no próximo capítulo 15 agora, no verso 29, capítulo 15 de Mateus, verso 29, ele diz assim: partindo Jesus dali, veio ao mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá, e vieram a ele grandes multidões, que traziam consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os lançaram aos pés de Jesus, e
e ele os sarou, de tal sorte que a multidão se maravilhou vendo os mudos falar, os aleijados sãos, os coxos a andar, e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, presta bem atenção, tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias, e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Sentimento de compaixão por aqueles que estão passando por necessidades. Jesus havia curado, o nome de Deus era glorificado naquele momento, porque os coxos andavam, os cegos viam, os doentes eram sarados, mas eles foram passando o tempo, 1 dia, 2 dias, não tinham o que comer, e Jesus falou assim, eu tenho compaixão, porque o povo está com fome, vamos dar comida, e aí nós sabemos que ele multiplica pães e peixes, e a multidão é saciada pelo seu milagre. Jesus tinha compaixão, assim como ele olhou para aquela viúva e teve compaixão dela, assim ele olhava para os demais e ele tinha compaixão. E se você for comigo agora lá em Mateus capítulo 20, versículo 29 em diante, Mateus capítulo 20, verso 29, diz assim, e saindo eles de Jericó, seguiu-o grande multidão, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia, para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse, que quereis que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos, e logo os seus olhos viram, e eles o seguiram. Está vendo? Jesus tinha compaixão até daqueles que não podiam enxergar, daqueles que tinham doenças. Por isso que o significado dessa palavra compaixão é você se sentir simpático com relação à tragédia do outro, e você tentar diminuir o sofrimento alheio. É esse sentimento que nós devemos sentir pelos demais. E quando nós voltamos lá para o nosso texto, Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante. Lucas capítulo 7, versículo 11 em diante, nós vemos que Jesus teve compaixão dessa mulher, dessa viúva. Verso 13, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E o que ele faz? E chegando-se, tocou no esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. A segunda coisa que eu gostaria de destacar, a primeira é que Jesus tem compaixão. A segunda é que Jesus é Deus. Ele tem poder para ressuscitar dos mortos. Ao tocar no esquife, ele disse àquele jovem, levanta-te. Palavra de poder. Poder somente Deus tem, irmãos. Deus tem todo o poder. E Jesus é Deus. Ele tem poder em suas palavras. Todo aquele que crê no Senhor, irmãos, tem que crer que Ele tem poder para salvá-lo. Jesus, Ele tem poder com a sua palavra.
E se nós formos agora lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos ver como as palavras do Senhor Jesus tinham poder. Marcos, capítulo 4, verso 36. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 36. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Palavras de poder. Falou para o vento: cala-te, aquieta-te. Falou para o mar: se acalma. E a Bíblia diz que o vento cessou e o mar ficou em bonança. Jesus é o Deus Todo-Poderoso e as suas palavras são obedecidas, até pela natureza. Se nós formos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 8, Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Mateus, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3. Descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Aquilo que Jesus falava, aquilo que ele queria, acontecia. Jesus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Jesus, ele deu a sua própria vida para nos salvar. A sua palavra é uma palavra de poder. E se nós formos lá para João agora, capítulo 11, vamos ver Jesus falando também a um outro defunto, e ele ressuscita. Evangelho de João, capítulo 11, verso 39 em diante. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes
Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Lázaro, saia! E o defunto saiu. A Bíblia diz: e o que era defunto saiu. Porque através do poder das palavras do Senhor, aquele homem foi ressuscitado. Quando nós voltamos lá para Lucas, capítulo 7, é interessante, porque Jesus diz àquele jovem, versículo 14, Lucas capítulo 7, verso 14: e chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. O que o Senhor Jesus tem falado para nós nos dias de hoje, irmãos? Que nós devemos crer na tua palavra, que nós devemos crer que Ele é o Senhor, que nós devemos crer que Ele é o nosso Salvador. Mas tem mais uma coisa que nós podemos aprender nesse texto da viúva e o seu filho que foi ressuscitado. Porque a Bíblia diz, continuando o texto, no verso 15, que ele entregou, o jovem à sua mãe, e de todos, havia uma multidão de pessoas com ele, e depois uma multidão, acompanhando o defunto, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Muito bem, havia uma profecia que dizia, lá da época de Moisés: Moisés, fala para o povo que eu vou enviar um profeta, e a ele eles ouvirão. E aqui se cumpre a profecia, porque Jesus foi reconhecido como esse grande profeta. Mas não é só isso, porque quando nós continuamos o texto, a Bíblia diz no verso 17: e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha, e os discípulos de João anunciaram-lhe todas estas coisas. Ou seja, havia alguns discípulos ali de João, o Batista. Olha o verso 19: e João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo, olha a pergunta de João: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João, o Batista, enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outros? Aqueles homens haviam visto que Jesus havia ressuscitado aquele jovem. O que eles fazem? Eles eram discípulos de João, vão até João e falam: olha, o Jesus que você batizou acabou de ressuscitar um morto. João ouviu, João estava preso. O que ele faz? Manda 2 discípulos até Jesus, pergunta para ele se ele é aquele que nós estamos esperando, ou se vai vir outro. Agora olha a resposta de Jesus, versículo 21, e na mesma hora curou muitos de enfermidades, e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido, que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que em mim não se escandalizar. Amém? Então, os sinais e milagres que Jesus fazia autentificavam de que ele é esse grande profeta que Deus prometeu ao povo de Israel, que ele é o Cristo, o Messias, aquele que havia de vir ao mundo para salvar o seu povo. E é a esse Jesus a quem nós cremos, em quem nós confiamos, em quem nós depositamos a nossa vida. É a esse Jesus que nós servimos,
E é nele que nós cremos, irmãos. É a esse Jesus que cumpriu em si as profecias. E ele diz que um dia todo olho verá ele vindo sobre as nuvens, com grande poder e glória. Então, se há pessoas que têm dúvida de que Jesus vai cumprir as suas palavras, pois eu digo que aquilo que as Escrituras profetizou tem se cumprido, um a um, as profecias do Senhor. E Jesus cumpriu ali, curando enfermos, ressuscitando mortos, fazendo os cegos verem e os mudos ouvirem. Que nós possamos confiar nesse Senhor. E olha o que o Senhor Jesus nos diz, irmãos, para nós encerrarmos a nossa mensagem, lá no Evangelho de João, capítulo 11, quando ele está conversando com Marta, antes de ressuscitar a Lázaro. Capítulo 11 de João, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Então veja só, irmãos, quem crê no Senhor Jesus, ainda que morra, viverá. Esta é a mensagem que nós devemos proclamar às pessoas. Se alguém está nos assistindo pela internet, que ainda não crê no Senhor Jesus, eu o convido, creia em Jesus e terás a vida eterna. Ainda que possamos padecer a morte nesta vida, temos a convicção de que ressuscitaremos no último dia. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer, ó Pai, por este milagre que o Senhor Jesus fez diante daquela multidão, ressuscitando aquele jovem, ó Pai, e entregando-o à sua mãe, que estava em grande amargura e tristeza. E assim, ó Pai, o Senhor, que tem todo o poder, que tem poder nas suas palavras, cumpriu, ó Pai, as profecias que diziam a respeito do Messias, o nosso Salvador. Pai querido, talvez pessoas que nos assistam não tenham essa convicção de vida eterna, mas nós estamos aqui, mostrando através da Tua palavra, que todo aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna, ainda que morra, viverá. Pai, que o Teu Santo Espírito possa dar discernimento às pessoas, para que elas possam verdadeiramente entregar as suas vidas ao Senhor Jesus. E a nós, os que estamos aqui, ó Pai, para cultuar e glorificar o Teu nome, que já temos essa convicção, que o Senhor possa nos fortalecer, sabendo que podemos confiar no Senhor e nas Suas palavras. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, com uma oração silenciosa, estamos encerrados. Deus abençoe.